partir de agora estamos chegando pela TV Zoom com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que procura te informar e te entreter sempre às segundas-feiras, princípio de semana, aqui pelo canal 10 100% Nova Friburgo. Hoje eu estou trazendo a professora Leila Lopes de Melo, que veio contar um pouco sobre a história da colônia libanesa aqui em Nova Friburgo. Ela já andou me contando umas coisas em off que vocês vão saber agora no Entrevistas, que, olha, eu fiquei boquiaberto. Professora Leila Lopes, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. Eu que agradeço. A colônia libanesa em Nova Friburgo, ela está instalada aqui no município há quantos anos? Bom, a colonização libanesa, diferentemente da Suíça e da Alemanha, que foi projetada, foi planejada, tem uma data fixa da chegada desses imigrantes, da colônia libanesa eles foram chegando aos poucos. Dizia a professora, saudosa professora da Conceição Abicalil, que ela calculava que eles estavam chegando a partir de 1895. Não ficou tão longe dos suíços e dos alemães. É verdade. É verdade. Só que não foi uma coisa assim planejada. Eles vieram por conta própria. Um vinha, se instalava, mandava carta, mandava informação dizendo que estava bem, aí o outro se entusiasmava, vinha também, e assim foi vindo. Leva-se em conta que o clima de Nova Friburgo é muito similar com o clima do Líbano? Dos estados libaneses, da própria capital Beirute. Pode ser também. E dizem também que o que também influenciou muito, que os libaneses vieram muito, foi a visita de Dom Pedro II. Ele era um grande viajante, né? Gostava muito de países do Oriente, e ele, uma ocasião, esteve visitando o Líbano, e parece que com aquela visita dele ao Líbano, aquilo também incentivou que alguns libaneses se motivassem a vir para o Brasil. Professora, a sua família, ela é libanesa? É o lado paterno, é libanês e o materno português. Me conta uma coisa. É verdade que seu pai foi médico de um dos filhos de Euclides da Cunha? Foi um dos primeiros, praticamente um dos primeiros clientes do papai, porque meu pai se formou em 1929 pelaquela faculdade nacional que e tinha o prédio na Praia Vermelha. Antiga Universidade do Brasil. Isso, na Praia Vermelha. Formou-se em 1929. Numa época que tinha um curso superior, até o presidente da República comparecia à solenidade de formatura, como foi o caso, na ocasião ainda era Washington Luiz, que esteve presente na solenidade de formatura, mas ele terminou o curso em 29, mas ele ainda ficou um pouco no Rio, porque ele era, como se diz, assessor, ele trabalhava com Pedro Ernesto, então até ele se desvincular e retornar a Friburgo, quando ele chegou a Nova Friburgo, foi mais ou menos em 31, 32, aí ele estabeleceu o consultório dele ali, onde é a nossa residência ali até hoje, na Fernando Bisotto, e ali ele exerceu a profissão dele durante 60 anos. E um dos primeiros clientes ali, era até residente ali na rua, na época se chamava Rua da Campesina, foi um dos filhos de Euclides da Cunha, Manuel Afonso, que morava ali no número 80 Fundos. Ia da clínica para o Colégio Anchieta, porque ele e o Euclides Filho estudaram no Colégio Anchieta. Professora, porque a gama da história de Friburgo ela é muito extensa e principalmente muito rica. Agora, só para entender. Por favor. Desculpa interromper. Não. Agora, esse conhecimento. A sala é sua. Esse conhecimento do meu pai com o Manuel Afonso não é só pelo fato deles morarem ali na mesma rua, é porque eles se conheciam do Colégio Modelo. Meu pai lecionava no Colégio Modelo. Naquele tempo ainda funcionava na rua Lenroth, onde antes foi o hotel, depois foi até demolido, fizeram o cinema Marabá. Então papai lecionava ali. E ali papai fez amizade com o Manuel Afonso, porque o Manuel Afonso trabalhava ali no Colégio Modelo como se diz, contador ali daquela parte da tesouraria do colégio, que ele tinha o curso de contabilidade. E ele trabalhava ali no colégio porque ele era casado com Dona Albertina dos Santos Cunha, que era irmã de Dona Zélia, a Zélia, esposa do Carlos Cortes.
Porque o Carlos Corso e Dona Zélia são considerados os fundadores do Colégio Modelo. E começou lá em Cordeiro, né? Mas a Dona Zélia tinha uma irmã chamada Albertina, e essa irmã dela, Albertina, era casada com Manuel Afonso. Então tinha aquele entrosamento lá no Colégio Modelo. Papai fez muita amizade ali com ele. Diz que às vezes jogavam, como é que se diz? Naquele tempo, sinuca, eles jogavam num bar que tinha ali na praça, chamado A Serrana, onde hoje é o edifício Elias Caputo. Então eles jogavam muito ali, se distraíam muito ali. Professora, me tira uma dúvida, que é uma curiosidade. Uhum. As pessoas vão se conhecendo muito mais facilmente naquela época, na década de 20 do século passado. Podemos dizer que era mais fácil namorar naquela época do que hoje? Não estou querendo te colocar no meio da roda, mas... Não digo que seja mais... Não era mais fácil, porque pelo menos as moças jovens eram muito policiadas. Então, ia namorar um rapaz, às vezes o pai ou a mãe cortava, não está de acordo, você ainda não está na idade, ainda é muita criança, vai atrapalhar os estudos. Então, tinha uma série de limitações. Não é essa balbúrdia que é hoje, né? Agora foi como se de 8 para 80. Opa! Vamos, agora, com relação, o que mais te toca na história de Nova Friburgo? Porque as pessoas falam muito da questão assim... Olha, que eu nasci em 1977 e me toca quando eu vejo, por exemplo, uma fotografia do trem cortando Alberto Browne. O trem, essa figura do trem, da Leopoldina, cortando Alberto Browne, é como te toca profundamente? Muito, muito, muito. Eu acho que quem na infância não vivenciou o tempo da Maria Fumaça, não participou, não viajou, ficou com a infância com uma certa deficiência, ficou meio incompleta. Porque aquilo exercia um fascínio a gente andar de trem. Eu, então, era encantada andar de trem. Porque quando começava as férias, mamãe, que era família do Rio, era carioca, sempre aproveitava as férias para a gente passar umas semanas no Rio de Janeiro. E o único meio de comunicação ali de transporte era o trem. Então era aquele ritual, aquela viagem muito longa, né? Aqueles meninos, aqueles vendedores, quando fazia certas paradas, entravam ali vendendo banana, vendendo aqueles doces, principalmente ali em Cachoeira de Macacu, e era uma coisa extraordinária. Agora, eu gostava, o assento nos vagões, é interessante que o encosto, ele movia. Você podia tanto viajar de frente, como você podia viajar de costas. Mas o trem era igual ao avião, que era dividido em classe econômica, executiva, primeira classe? Tinha uma classe que era a primeira classe e tinha uma segunda classe. Mas não tinha assim muita diferença, não. Não tinha muita diferença, não. Então, o interessante era o seguinte, eu preferia viajar de costas. Ah, é? Por Sabe quê? por quê? Não embrulhava? Não, por causa da fagulha. A máquina, a locomotiva, soltava muita, como é que se diz? Aqueles pedacinhos do carvão. Então, aquilo soltava pelo chaminé da locomotiva e às vezes caía aquele cisco no olho. E aí aquilo incomodava muito. E também, às vezes, a pessoa sujava o cabelo, ficava muito sujo. Os homens até viajavam de boina, de guarda-pó, com medo daquele pedacinho do carvão queimar, danificar o terno. Então, eu só gostava de viajar de costas, que era para preservar mais a vista. Agora eu vou contar uma coisa aqui. Por favor. A vocês, vou aqui confidenciar uma coisa, até um pouquinho. Opa, então eu era criança, pequenininho, corpinho pequenininho. Quando chegava em certos momentos, eu precisava usar o toalete do trem. Toalete do trem. Então, mamãe, com todo cuidado, ia e sentava no vaso sanitário. Só que o vaso sanitário, ele não tinha fundo. Aí a gente via o leito da estrada correndo. A gente estava no trem, o trem naquela velocidade, você olhava assim e via aquilo correndo, o chão correndo. E eu, então, pequenininha, meu corpo não ocupava o vaso todo, eu tinha medo que mamãe
não me aguentasse meu peso, eu caísse pelo vaso adentro e fosse atropelada. Eu tinha esse medo quando eu era criança. Mas aquilo era um fascínio andar de trem. Era uma maravilha. E quando ele passava todo garboso, atravessando as nossas ruas principais, o friburguense ficava, como se diz, orgulhoso de que os turistas vissem aquele trem, que não era qualquer cidade que o trem atravessava, e era uma locomotiva linda. Era uma locomotiva linda, não era uma qualquer locomotiva, era uma locomotiva linda. Então era aquela baronesa, aquela número 116, que depois ficou por um certo tempo na praça. Aquilo era uma coisa extraordinária. O maquinista também devia fazer uma festa, né? Acionar ele passava, o apito do trem, fazer aquele barulho todo. Ele vinha pelo centro, badalando, porque tinha o apito, tinha a parte do apito e tinha também o sino, então badalava. Agora só tinha um dia que o trem atravessava em silêncio, era a Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, o maquinista não passava o centro da cidade, não acionava nem o apito, nem o badalo do trem, passava em silêncio. Esse fascínio do trem é uma coisa que me comove, porque tem ali acho que no Banco Bradesco, que tem um painel enorme com um trem, e toda vez que eu entro ali, eu fico ali, ó, parando, agora, coisa dolorosa. É agora, foi uma dor muito grande quando acabaram com o trem. O trem acabou em 64. 64. Foi muito doloroso. E depois foi muito doloroso também quando a locomotiva, depois de colocada na praça, ficou ali por 1 ano, 2, depois ela foi cortada a maçarico. Ela foi tirada aos pedaços. Aquilo... Calhou de eu estar, na ocasião, estar lá no escritório de advocacia Dr. João Batista Bucinge, eu estava ali na varanda, e eu vi de lá aquilo com o maçarico cortando, aquilo parecia que estava cortando um pedaço do meu coração, porque eu sou muito apegada às coisas tradicionais, eu tenho um amor a tudo, a todos. Às vezes eu passo pelas ruas de Friburgo, olhando tudo, pensando, meu Deus, um dia eu não estarei aqui para transitar por essas ruas que eu tanto amo. Eu tenho amor a tudo e a todos. Isso, nós vamos falar no próximo bloco sobre pessoas ilustres de Nova Friburgo que compuseram a história. Por exemplo, Dr. Galdino do Vale Filho. Dr. Galdino do Vale, eu não cheguei assim muito a conviver. Papai que conviveu mais. Porque já tinha, já não sei, na época, depois também teve um período que eu me ausentei de Friburgo, eu fiquei uns 5 anos fora, em Petrópolis, para estudar na faculdade, que agora é a Universidade Católica de Petrópolis. Eu fiquei 5 anos lá. Agora você imagina, eu com esse sentimento que tenho pelas coisas antigas, morar 5 anos no centro histórico de Petrópolis, você imagina como é que eu me sentia, né? Como é que eu me senti. Maravilha mesmo. Muito bem, a entrevista está chegando ao final do primeiro bloco e eu estou recebendo a professora Leila Lopes de Mello, que no segundo bloco vai falar mais sobre a história de Friburgo, que eu estou aqui, como diria Fernando Pessoa, estou aqui como um argonauta a navegar errante. Voltamos já, nos aguardem. A mais tradicional casa de perfumes de Nova Friburgo oferece a você os melhores perfumes nacionais e importados. Além disso, pode contar com diversas linhas de bijuterias, artigos para banho e uma completa linha de maquiagens. Tudo para deixar você com a beleza que você merece. Visite a Brilho Perfumaria e faça sua beleza brilhar intensamente. Avenida Ariosto Bento de Melo, número 30, loja 1, no centro. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você.
com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Agora, o segundo bloco do Entrevistas, e eu estou recebendo a professora Leila Lopes de Mello. Professora, vamos voltar a falar um pouco da colônia libanesa. É verdade que a colônia libanesa tinha um time de futebol aqui na cidade? É mais ou menos na década de 1920, parece que 1925 em diante, teve o Esporte Clube Sírio-Libanês, era um time de futebol, composto ou por libaneses ou por filhos descendentes de libaneses na época. Mas eles tinham o time, mas eles não tinham praticamente sede, nem campo próprio. Então, quando eles, para fazer os treinos, eles treinavam no campo do Friburgo, aqui na atual Rua Dante Laginestra. Era o treino deles, o time do Friburgo cedia para esse time sírio-libanês fazer os seus exercícios. Você imagina o Flamengo ceder para o Fluminense os espaços para poder parece que era um treinar. Não sei se era um pouco... Eu sei que até que houve um dia, eles se enfrentaram e coincidiu que o time libanês ganhou do Friburgo. O Friburgo ficou assim um pouco abalado e aquilo abalou um pouco as relações, estava até querendo cortar que o libanês continuasse a se exercitar no campo, causou por um tempo, um breve tempo. Mas aí tudo era a maior harmonia deles ali no campo, aquela solidariedade que o Friburgo fazia questão de ceder as instalações para o sírio-libanês se exercitar. Podemos então dizer que o time sírio-libanês ele confrontou com o Fluminense, com o Esperança. Os times dali da época. Já foi citado o Friburgo, os times da época. Era um time grande de Friburgo. Só que ele não tinha sede, não tinha nada próprio, era só o mesmo elemento humano, os jogadores. A colônia libanesa, ela foi, como você comentou no primeiro bloco, eu achei muito curioso. Foram chegando aos poucos. Foram chegando gradativamente. Agora... E existiu alguma região aqui de Nova Friburgo em que a colônia libanesa ela foi... Porque normalmente os imigrantes chegam e vão meio que ficando todo mundo juntos numa determinada região. Ou eles foram se espalhando na cidade ou se instalaram tipo... Eles se instalaram... Praticamente eles se instalaram mesmo aqui no centro. E quando chegou mesmo, que eu peguei mesmo o auge da década de 1940, o comércio aqui da Alberto Brown era praticamente todo de libanês. Era um comércio muito forte, o comércio dos libaneses. Mas os libaneses, o interessante é que eles na época, ainda tinham... Porque depois, não sei, vem as gerações dos netos, dos descendentes, então já não existe tanto aquela união. Mas na época eles chegaram até a ter o clube líbano-friburguense, que eles se reuniam de vez em quando, ali fazer como se diz, reuniões, almoços, atividades recreativas. Esse clube líbano-friburguense, ele teve assim, predominância nas décadas de 1935, praticamente até certa época da década de 40. Ele chegou a funcionar ali naquele sobrado na praça, onde muitos anos depois foi a fábrica de bebida do seu Esperidião Mussi, fábrica de bebida Adonis. Naquele tempo, quem morava, nem se imaginava em fábrica de bebida Adonis, quem morava no sobrado era um senhor chamado seu Assef Abicalil. Ele na época ele ainda era normalista, mas que viria a ser a grande educadora Conceição Abicalil, que foi dona do Externato São José, onde hoje é o Vilizal. Teve ali um colégio de muito respeito, muito abalizado, e é de dona Conceição Abicalil. Então esse clube, ele funcionou por uma certa época nesse sobrado dos pais que moravam ali, os pais da professora Conceição Abicalil. Então eles faziam o seguinte, eles cederam a sala
do sobrado, uma sala grande, cederam para ser a sede do clube, e o restante do clube eles ocupavam como residência e cederam a sala para ser o clube. Tinha tudo bacana, organizada, não é? Tinha a diretoria, faziam eleição para diretoria. Eu tenho até fotos da diretoria da época lá, guardaram lá, fotos da diretoria, os nomes todos que eles. De vez em quando vinha algum padre maronita aqui visitar. Ah, é mesmo? Vinha, de vez em quando vinha um padre maronita. Eu, mas por exemplo, o padre maronita veio do Rio de Janeiro? Vinha do Rio de Janeiro aqui visitar. Eu, por exemplo, sou descendente, o meu trisavô foi um padre maronita no Líbano. Porque no rito maronita, aqueles religiosos, aqueles sacerdotes que querem abraçar o celibato, eles ingressam numa ordem religiosa, como seria jesuíta, dominicana. E aqueles que querem ter uma paróquia, ser religioso secular, eles podem constituir família. Na época era assim, não sei se ainda continua assim, o rito maronita. Então, esse meu antepassado, ele era um padre lá numa cidade do Monte Líbano, chamada Rishimaya, e ele era pároco nessa igreja, a padroeira era Santa Tecla. É uma santa muito, tem muitos devotos no Oriente. E o nome dele era Curihana, quer dizer, Padre João Curihana, que meu pai explicava que geralmente a pessoa libanesa que tem um sobrenome Curi é porque ele descende de um padre, porque a palavra Curi quer dizer padre, né? O cura, Curi. Então, Curihana. O Curi que se escreve C-U-R-Y. Isso, é mesmo? Papai dizia. Até certa época na família teve esse sobrenome, mas depois vai casando com outro, os sobrenomes anteriores vão se diluindo, mas tem esse ascendente padre maronita. Os casamentos, quando os libaneses chegaram em Nova Friburgo, os casamentos ainda eram entre as pessoas da própria comunidade? Gostavam muito. Eles gostavam muito. Brasileiro não. É verdade. Vai ser com a gente aqui. Não, isso é verdade. Eles gostavam muito mesmo. A casar com primo, papai lá gostavam muito. Porque conhece, tá tudo por ali. Conhece. Isso eles gostavam de casar com filho, com a filha de uma família amiga ou de um parente mais distante. É tanto que meu pai, quando anunciou na família com a minha avó, que a minha avó estava guardando uma prima para o meu pai. Quando a minha avó disse, agora, meu filho, você já está formado, chegou a hora de pensar em constituir família, e apresentou a prima. Papai disse, mamãe, acontece o seguinte, eu já tenho compromisso no Rio de Janeiro. Então aquilo foi um choque para minha avó paterna, porque ela sonhava casar meu pai com uma pessoa também da sociedade ali libanesa, ou um parente, ou uma pessoa, e papai casou com uma pessoa totalmente de outra origem, né? E aí a sua avó falou assim, pode, meu filho, mas com o nariz torto, pode. Mas antes traga aqui que eu quero saber quem é aquela coisa bem bem sogra. É verdade, isso mesmo. Mas então o comércio, mas era como se diz quase que de ponta a ponta, comércio libanês. Era, por exemplo, primeiro que não havia confecção. As roupas eram todas confeccionadas por costureira ou por alfaiate. Não tem essa facilidade. Atualmente, todas as lojas, uma atrás da outra, tudo são roupas prontas, né? Naquele tempo eram todas lojas de tecido, dos mais variados. Desde o mais simples, do algodãozinho, até a seda, o tecido mais caro. Até desenvolver as roupas mais sofisticadas. Então era, por exemplo, seu Jorge Alca, pai do José Alca, seu Jorge Alca com a Casa Carioca. Tinha o armarinho de seu Jorge Davi, a linda Fluminense. Tinha o Palácio das Meias de seu Salim Miled, pai do Tufi Miled, que de uma certa época foi ligada à Secretaria de Turismo aqui de Friburgo. Depois teve também a casa de dona, aquele primeiro barateiro aqui na praça, que era muito dona G. Engraçado que eles ficavam às vezes conhecidos pelo nome da loja. Tinha muitos libaneses que a gente às vezes nem sabia o sobrenome. Ali o freguês, o friburguense, adicionava o nome da loja ao primeiro nome do... Então, Dona Geni do primeiro barateiro. Era a mãe do Ramon Badim,
Daquele foi até advogado, Dona Geni Badim, ali na praça. Então todo mundo chamava Dona Geni primeiro barateiro. Tinha uma dona... O sobrenome virava o nome do estabelecimento. Tinha, por exemplo, seu José Bichara, a casa dele se chamava Casa Chaleira, por ter pendurado na marquise uma gigantesca chaleira, de folha, de lata, eu não sei o que é, dava impressão até que era um alumínio, então para chamar... Então ninguém mais chamava de seu José Bichara, chamava seu José Chaleira. Entendeu? Era assim. Acaba que virava até uma anedota. Acaba virando até um sobrenome, né? Então tinha essas lojas todas. Tinha loja Pichincha, da família Gandur, mas era de passo a passo. Quando não era um armarinho, era uma loja de tecido sempre de libanês, aqui na Alberto Brown. E a própria casa libanesa, desculpa, até a própria casa libanesa, que existe até hoje, aqui na praça, foi fundada na década de 20 pelo pai da Naira Abicalil, seu José Jorge Abicalil, pai do Jorginho Abicalil. Ele fundou a casa libanesa. Professora, o que mais te remete nos tempos do século passado, mas que te remete uma saudade, mas aquela saudade doce, não aquela saudade amarga, não sei o quê, não, passou, mas aquela saudade, poxa, isso aqui foi bonito, isso aqui foi muito bacana. Eu queria ter vivido mais um pouco ali. Aquilo foi uma maravilha, aquelas décadas de 40 e 50. Então, quando a gente atingiu... As pessoas eram mais civilizadas naquela época? Era. Então, quando a gente atingiu... E era tudo cercado de muito romantismo. Eu não sei se é por ser romântica, eu acho que todas as pessoas são, eu não sei. Você vê os anos dourados, nós que fomos jovens, adolescentes e jovens, moços, na época dos anos dourados, isso deixa uma saudade imensa, porque nós vivenciamos o auge de tudo. Nós éramos, por exemplo, houve aquela época já na 58, 60, que do futebol, aquele time maravilhoso que tinha aqueles jogadores todos, Garrincha, Pelé, Clodoaldo, Amarildo, aquela coisa toda, não é? O time que ganhou a Copa da Suécia. Aquelas todas, aquilo foi maravilhoso. Nós tínhamos também, foi a época dos filmes mais lindos de Hollywood. Que você vê que eram os atores mais famosos foram naquela época dos anos da Scarlett O'Hara, Jane Russell, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Clark Gable, Tony Curtis. Então foi o auge do cinema. E as películas eram maravilhosas. As histórias que eles teciam. Depois chegou aquela época dos filmes épicos, que a gente saía entusiasmada do sistema, do cinema. Era Ben-Hur, era aqueles filmes... Ben-Hur que durava umas 4 horas e meia. Aí teve aquele grande lance, tanto que eu agora nem fui assistir os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos foi uma coisa arrasadora, uma coisa que deixou todo mundo boquiaberto. Na época dos 10 Mandamentos, eu estava em Petrópolis, estava estudando em Petrópolis. Então foi a senhora dona da pensão, com uma série de hóspedes, parecia até que era uma excursão. Saímos de Petrópolis, fomos todos ao Cine Ópera, em Botafogo, para ver o lançamento do filme dos 10 Mandamentos. Então, ali, o filme era 2 horas, depois tinha um intervalo, depois mais 2 horas do filme Os 10 Mandamentos. E o interessante é que ali na bilheteria, quando a gente comprava o ingresso, a gente podia também comprar, tinha umas pulseiras na época, a pulseira com aquelas medalhinhas todas com os 10 mandamentos para a gente usar. Muito então eram filmes maravilhosos. Então, aí as músicas, as grandes orquestras, então parece que isso tudo contribuía para a gente ser romântica. Professora, nós estamos chegando ao final do Entrevistas. Eu agradeço demais a sua participação. Muito obrigada. Eu adorei. Ainda ficou muita coisa para a gente conversar. 30 minutos, espero que possa voltar mais vezes, hein? Quando quiser, tuas ordens. Com certeza. Tá, muito bem. Eu quero... Tem tempo? Se tiver tempo, tem tempo, então... Eu vou deixar o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais. As minhas considerações. Sim. Então eu vou falar sobre um cinema que também dos libaneses, foi do seu José Eujaic,
pai de todos esses famosos Eujaic, Tufi, Humberto, Jamil, desses todos Eujaic, seu José Eujaic, ele, além de ter aquela camisaria, a fábrica de camisas, ele junto com o senhor Antônio Elias Yunes, eles fizeram um cinema chamado Cinema Odeon, na esquina ali da Farinha Filho, ali com a praça, onde hoje é o edifício Méris. E ali ele teve aquele cinema e ele acabou pegando fogo. Ele pegou fogo um dia, ali na hora que está exibindo o filme, pegou fogo no cinema. Agora, não confundir com o Cinema Glória, que também pegou fogo e que ele antecedeu o Cinema Eldorado. Onde foi o Cinema Eldorado, existia um cinema chamado Cinema Glória, que também pegou fogo. Não confundir com esse Odeon do seu Eujaic com Yunes. Professora, muito obrigado pela sua participação. A entrevista termina aqui e semana que vem nos vemos numa nova atração inédita. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.